E aí galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Clube do Proteus. Eu sou o Emanuel Bezerra e vamos dar continuidade à segunda parte aqui e talvez a final do curso de Web Services, né? Que a gente estava olhando na última aula, né? A gente tentou aqui, perdeu até muito tempo com isso. Eu tentei simular um erro, né? E vimos que antes ele estava dando erro porque esse cara não estava retornando nada. Quando eu passei a retornar, ele não quis jogar a minha exceção porque não estava vendo problema. Então ele não deixou fazer nenhuma coisa nem outra. Acabou que eu não consegui mostrar, mas era só para exibir essa mensagenzinha aqui quando não conseguisse. Bom, eu esqueci, né, que se vocês forem copiar, eu passei muito rápido aqui talvez nessa sequência, tá? Quem não quiser criar ou tiver alguma dificuldade pela janelinha lá do Proteus, né, na funçãozinha, né, você primeiro vai criar o HTTP, copia isso aí, muda só o caminho da tua pasta, cria uma pasta lá dentro do teu bin, né, isso é relevante. Depois copia essa parte do Web Service aqui, do jeito que está aqui, muda só o teu ambiente, tem cuidado com isso. A empresa e a filial, se você estiver trabalhando com outra, você tem que dizer aqui, tá? Você vai dizer aqui o caminho para se achar esse Web Service. Depois você vai criar essa configuração aqui para o localhost, que é o teu link, né? Se você tiver um externo, já mostrei como é que ele é feito. Se for um link externo, lá na primeira videoaula tem, no comecinho dela, certo? Vai ter que botar a tua pastinha aqui, que é a mesma daqui, vai ter que criar uma pastinha, aliás, dentro do Proteus Data, né? Que ele pode querer salvar alguns arquivos lá, a instância, tu vai chamar de qualquer coisa aí. Vai ter que dizer o ambiente, né? Vai criar um jobzinho para poder rodar. Eu chamei meu jobzinho que eu já uso em outra aplicação minha aqui, então não precisei configurar um novo, mas você pode botar o nome que quiser aqui. Pode chamar isso aqui de qualquer coisa, WS, qualquer coisa aí, se você queira. E aí você vai configurar o teu servidor aqui. Tem que fazer esse type, é de jeitinho aqui, é tudo igualzinho aqui, tá? Só a questão da instância que vai ser a que você colocou lá em cima, né? Você pode chamar de qualquer instância também aqui, tá? A minha chama-se WS, mas você pode chamar de qualquer coisa. Pronto. Dito isso, está configurado o teu Web Service, beleza? Vou fechar aqui, esqueci de falar isso com mais calma. Aí você pausa o vídeo e fila, né? Bom, a gente vai dar continuidade, né, com a aula, isso aqui vai ser bem mais rápido. Então a gente já consegue listar, a gente já fez a parte de entrada aqui. O que está faltando é a gente receber o nosso retorno, tá? Então o nosso retorno ainda não chegou. E aí por conta disso a gente não consegue visualizar nossos pedidos. Então deixa eu, na real agora, procurar por um pedido. Vou ver um banco aqui. Deixa eu ver se esse banco tem alguma coisa. Vai ser nesse mesmo. Pegar um que não esteja deletado, tá? Pronto, qualquer um desses aqui irá servir, desde que exista o mesmo na C6, né? Então o 13 eu sei que tem na C5. Se tiver um número, um C6 aqui na C6, a gente já vai usar ele também. Pronto, já sei que tem um aqui. A ideia é pegar o 15, ó. O 15 ele tem mais de um item, então ele vai aparecer aqui pra gente. Então já sei que vai ser esse 15, eu vou atrás dele aqui. Pronto, agora vamos fazer a parte do retorno, tá? A parte do retorno é o seguinte: eu vou ter uma função que eu vou passar minha entrada, que é o número, e essa função vai trazer um array para mim preenchido com aquelas informações lá do meu banco, tá? Então vou precisar fazer uma query. Deixa eu ver se tem alguma prontinha aqui já para dar uma filada massa. Algum fonte com alguma query. 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 Nenhum. Isso não é impossível. Alguma fonte. Vou ver se nesse aqui tem alguma função que faça. Ninguém. Vou procurar um fonte aqui que já tenha, tá? Talvez um
Insert, manutenção, reglog. Não tem nenhum que eu usasse, que eu fizesse busca por query, cara. Esses aulas aqui estão uns exemplos bem. Esse 8 aqui é uma manutenção, é? 8 manutenção. Isso aqui deve ser um alterado da vida. Nossa, cara. Blá 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 blá. Pronto. Tá? Peguei aqui o fonte. E aí o que acontece? Eu vou ter uma função. É aqui que eu quero mexer. Eu vou ter uma função. Tem que ser, salvo engano, tem que ser user, tá? Quem quiser testar com static, fique à vontade. Mas como isso é um web service, eu acredito que tem que ser user as funções aqui. Função de pesquisa de pedido de venda. Pesque PV. Return. Aí é o seguinte, eu vou retornar aqui, na verdade, 2 arrays dentro de um único array. Array. Por que eu vou fazer isso? Tem que ser, pô. Um array vai ter o cabeçalho e o outro vai ter os itens. Então lquery, isso aqui não me interessa. Isso aqui pode ser até assim, ó, SC. Ele vai pegar um próximo alias livre lá no Proteus. Isso é interessante ter aqui. Esse cara aqui eu quero todo mundo. O que eu posso fazer também seriam... eu vou fazer isso. É melhor para eu ter uma referência, que é o seguinte. Deixa eu ver qual é a chave desse cara, porque eu posso dar um seek nesse cara com a chave, e na outra é que eu vou atrás da... É só a filial e o número, ó. Filial e número, e eu dou seek. Então a gente pode fazer o seguinte: esse meu dados de entrada aqui, como é chave, é bastante interessante a gente ter a chave na chamada. Então o cara vai ter que me passar a filial e o número do pedido que eu quero, tá? Perfeito? E aí eu vou fazer essa chamada aqui também. Então aqui filial e número. Pronto. Aí o que acontece? Aqui, antes de mais nada, eu vou dar um db select área. A gente já viu isso em outras
outras aulas aí. Né? Tô chaveando aqui para ele pegar pela ordem 1. Que eu vi que o índice que eu preciso, que é filial e número, é o da ordem 1. Se eu quisesse pegar por outro índice, eu escolheria o 2 e 3 e por aí vai. Mas no meu caso o 1 vai servir. Eu vou passar a filial e o número e ele vai ser chave para me trazer o que eu estou precisando. E aqui eu vou dar um... Aqui não tem SIC. Não é possível que também não tem em nenhum lugar um SIC, né? Pelo amor de Deus. Oh, tem um select aqui no vídeo, é foda. É pra se foder, né? Agora que eu não quero mais. Não. Cara, meu irmão, é impressionante, velho. Bora lá. Será que aqui não tem? Tal, pá. DBSIC. Cadê um exemplo desse negócio? Assim não, eu quero não. Eu quero um com alias. Porcaria assim mesmo. Deixa essa porcaria assim mesmo, tá? Bom. Fazer assim. Se eu conseguir achar esse cara, o comentário vai servir pra mim, ó. Aí eu vou passar quem aqui? Vou passar a filial. E o número. Então, se você achar essa filial e esse número aí da vida, ele vai conseguir preencher algumas informações para mim. Quais são as informações? Eu vou passar, vou ter mais dois arrays aqui, tá? Esse é o A cabe. Esse é o A item. O A cabe vai ser apenas assim. Vou dar um add nele. Esse comandinho aqui ele insere informações em um array. E que informações são essas? Então eu vou ter até assim linha que eu acho mais. Ele vai me retornar esses campos que a gente está esperando do cabeçalho, né? Então são os campos do meu cabeçalho que eu estou esperando aqui. Para saber quais são número. E aí eu vou fazer assim, ó. Número. Vou jogar esse cara aqui do lado. Deixa eu abrir o. Deve aqui. É o número. O tipo, o cliente, a loja, a condição de pagamento e o tipo do cliente. Número, tipo, o cliente, a loja do cliente, a condição de pagamento e o tipo do cliente que está aqui. Obrigado aí pela fila. Tá? Pronto. Então aqui, cabeçalho, tal e tal. O negócio aqui é o seguinte. Eu tenho que passar o alias, né? Mas eu faço isso só para garantir.
O cabeçalho já está feito. Se você achar, escreva isso para mim em if. Se achar esse filial e pedido, então me retorne o meu cabeçalhozinho da vida. Tá aí. E agora a gente vai pro outro. Para fazer o outro, é interessante a gente fazer o seguinte: se achou o cabeçalho, traga os itens. Só questão de controle mesmo, porque não adianta eu mandar uma lista. Se de repente o cara mexeu na tabela e apagou o cabeçalho lá direto na C5, aí vai ficar itens sem cabeçalho, né? No banco é possível fazer isso, pelo Proteus não. Quando eu excluo um pedido, ele exclui tudo, tanto o cabeçalho quanto os itens. Mas pelo banco de dados eu posso excluir só um. Então se alguém for um curioso aí, mexeu no teu banco e excluiu só o cabeçalho, não é interessante retornar só os itens. Para mim, a não ser que você queira fazer um web service disso, procurar itens que não tem cabeçalho e vice-versa, para achar erros. Aí ele só vai te trazer os números dos pedidos que ele achou, né, que não encontrou a devida referência, cabeçalho e item. Mas não é o caso da gente. No caso aqui eu quero o seguinte: se o meu cabeçalho for maior do que 0, ou seja, se esse meu array tiver alguma coisa dentro, eu vou dar um select na C6 e vou trazer as informações que eu estou precisando. Aí eu estou dando um select para trazer todo mundo. SQL name na SCC. Aqui é o seguinte: para fazer isso aqui, como eu quero, eu tenho que dar um prepare environment nessa minha eu gosto do outro. Mas tanto faz. Só que eu acho bem mais prático. Mas se não faço em algum desses aqui. Será se sim, será se não? Me parece que não. Provável que em algum desses aqui talvez eu faça. Eu preparo a empresa para poder fazer aqui, ó. Vou usar isso. Eu não gosto desse não, mas eu tô com pressa. Então é o seguinte, cheguei aqui, tá? Antes de eu começar a brincadeira, eu tenho que dar um environment. Aí eu uso esse comando aqui. A minha empresa é fixa, 99, e a filial, ele vai ter que usar essa daqui. Eu posso até criar também um campo para passar a empresa, se eu tiver mais de uma empresa, tá? Aqui teriam 3 campos que ele receberia, e aí eu passaria empresa, filial e número. Mas isso aí fica a cargo de vocês. Aí eu colocaria aqui o meu campinho lá. Veio filial aqui, empresa aqui e segue-se a vida. Aqui é só a referência que ele pede, tá? Vou botar SCC, mas eu poderia ter deixado tá C5, mas eu poderia ter deixado a SA1. É só porque ele pede alguma coisa, eu vou botar essa daí mesmo. Pronto. Aqui eu tô entrando nessa empresa e eu sei que lá no final ele deve dar um flush para se liberar. Não precisa não? Não? Pronto. Então beleza. Então não precisou, então deixa pra lá. Agora sim eu vou poder usar o SQL name, porque senão ele vai dar erro, ele vai dizer não, você não está em ambiente nenhum, porque o web service ele não está no Proteus, ele está acessando online, ele está fora da empresa, lembrem-se disso. Então eu tenho que preparar aqui o meu fonte e dizer, ó, eu quero que você logue na empresa 99, filial tal, por aí vai. Aí sim ele entra no Proteus, tá? Esse C5 aqui, na verdade isso aqui é C6 e eu já vou deixar de ser leso, vou dar um replace em todos aqui, que for C9 eu quero C6. Então esse filial aqui, C6 filial, vai receber essa minha filial aqui que eu estou passando.
Isso aqui tem nada a ver. Isso aqui é coisa do outro fonte lá. Não tem nada a ver com bloqueio. Esse delete eu quero. Outra coisa que eu preciso é do meu número C6 num. Droga. Vou só verificar se é o C6 num mesmo. A minha chave seria essa daqui, mas eu só preciso do C6 num. Até aqui é suficiente. Então é o C6 num mesmo que eu estou, que eu já satisfaço a minha query. E aqui o delete igual a 0, não tem mais filtro coisa nenhuma. Aí ele vai dar esse top com, não sei o que, blá blá blá. Certo? Isso aqui não me interessa, só me interessa até aqui. Aí ele aqui dá um db select área nessa. Eu só botei assim, ó. Aqui já ia dar um pau. Replace todos. Tá? Então dou um db select área nessa. Para eu transformar o retorno dessa query numa tabela temporária do Proteus, certo? Num alias temporário. E enquanto não for o final de arquivo desse cara, vou passar ele assim. Enquanto não for o final de arquivo, mas antes disso, eu gosto de jogar ele para cima. Ou seja, a primeira coisa que você vai fazer é ir para o primeiro registro desse meu alias temporário aqui. Depois você vai entrar nesse while. Bom, enquanto não for final de arquivo, o que é que ele vai fazer para mim? Ele vai adicionar no meu array de itens algumas informaçõezinhas a saber. Aí aqui, ó. Quais são as informações que eu quero? São essas daqui. Essas são as informações que eu quero colocar no meu array de itens, tá? E aí, ó. Então, Ctrl V, C6 underline item. E, salvo engano, eu peguei os campos, né? Na primeira aula eu peguei os campos já e tirei só o C6 da frente. Então, eu já sei que esses campos estão iguaizinhos à tabela de itens. Mas só para confirmar, olha aqui, ó. C6 item, produto, tá vendo? QTD vem, pre, valor. Então eu peguei do antigo programinha da gente. E aí não vou ter preocupação com isso. Vou dar um 2 pontos para eu continuar da linha de baixo, tá? Eu fiquei meio que sem espaço, para que vocês acompanhassem na tela. Então, aliás, 2 pontos não, ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula ali para ele ficar mais organizado na mesma tela. E aí o último é o da 10. Pronto, eu já preenchi o meu array. Quantos itens eu tiver, ele vai preencher aí. Enquanto tiver item, ele vai bola pra frente. Esse cara não fechou o meu while, né? Pelo menos eu não estou vendo isso aqui. O exemplo não tem isso, mas eu tenho certeza que eu vi um while em algum lugar aqui. Aqui ele. Pronto. Vou pegar esse cara, vou jogar ele aqui, só que não é TMP6 coisa nenhuma, é o alias que a gente está trabalhando. Vou indentar esse código. Pronto. Então, se esse cara for maior que 0, ele vai dar um select, certo? Vai rodar esse comandozinho aqui, transformando esse cara numa query. Depois vai pegar esse cara e vai jogar nesse alias. Ele vai
tudo que ele conseguir nesse select aqui no banco de dados, ele vai jogar para dentro de um alias temporário que a gente está criando aqui, do tipo topcon. Então ele vai virar uma tabela temporária do Proteus, como se fosse um SA1, um SA6, qualquer coisa. A partir disso eu posso manipular como se eu estivesse manipulando uma tabela interna do sistema. Vê que eu dou um db select area aqui, db set ord. Se eu quiser criar índice para essa tabela temporária, eu crio. Eu não preciso, eu só dei um db select, mandei ali para o topo e agora eu vou varrer essa tabela. Enquanto não for o final dela, eu quero que ele adicione no meu array as informações que eu peguei, as informações que eu preciso para retornar lá no meu web service, que é o que? Item, produto, quantidade vendida, o preço de venda, o preço unitário, o valor e até isso. E aí eu vou dando um skip enquanto ele não termina o while, end do aqui, esse end está batendo com esse if, esse end está batendo com esse outro, opa, if, end, if, end, esse cara tá boiando, shift I, pronto, agora sim, esse end queima com esse daqui tá queimando com esse daqui e pronto. E aí acabou minha função de pesquisa, tá? Feito isso, eu tenho que só dar uma populada nesse meu array aqui. Esse cara é um array de arrays, ele recebe 2 arrays. Em um eu tenho o cabeçalho, no outro eu tenho os itens. Pronto. E aí eu retorno ele. E aí eu pego tudinho. Desse retorno é que a brincadeira vai começar. Desse retorno aqui é que a gente realmente vai começar a brincar. Local A, pedido de venda está vazio. A, pedido de venda, 2 pontos igual, o underline, que é como eu chamo minhas funções de usuário, e o nome da função. Aqui no dados de entrada eu vou passar a filial e o pedido. Tem que botar 2 pontos na frente, tá? O web service precisa entender que você está chamando o array dele de entrada ali. Então esses 2 pontos na frente tem que ser colocado. Deixa eu só confirmar, exatamente. Tem que colocar. Tá certo? Então era esse o número, né? O número do pedido. Então dados de entrada, 2 pontos, blá blá blá. Perfeito? E agora é o seguinte. Se esse meu array PV aqui for maior que 0, ou seja, porque se não der em nada aqui, tipo, se eu não achar se eu der um seek e não achar nada, ele não vai preencher o meu array cabeçalho. Se não preencher o meu cabeçalho, também não vai preencher o item. Então quando eu colocar esse cara daqui, ele vem 2 arrays vazios, que foram a declaração do método aqui, ó, foram declarados. Então quando chegar aqui e estiver vazio, eu não vou preencher nada, vai ficar assim. Isso aqui vai ser o meu else. Como é o else? Dados reto vai ser vazio, tipo vai ser PV, cliente vazio, loja vazio, tudo vazio, inclusive esse daqui de baixo. E aqui o end if, tá? E aqui não vou precisar mais desse cara que tá me dando dor de cabeça. Essa mensagem de erro aí. Então é isso. Se trouxer alguma coisa eu vou fazer agora. Se não trouxer nada, preencha tudo vazio, tá? Porém, se trouxer, aí eu vou querer um favor. Eu quero o seguinte, que você pegue a informação desse cara, que é o meu array, tá? Também, que é o número. Então, eu boto aqui só então esse array aqui, ele é um array que tem apenas uma dimensão.
Aí esse array aqui é um array que ele tem duas dimensões. Esse é o meu array 1, minha posição 1 dele, e essa é a posição 2. Então a referência do arret, só para vocês entenderem, quando eu disser arret 1, eu estou pegando o A cabeçalho. Quando eu disser arret 2, então eu estou pegando essa segunda posição dele aqui, que é o A item. O detalhe é o seguinte: o A item ele é um array bidimensional, ele tem duas dimensões. Ele, na primeira, ele vai colocar todos esses campos, né? Mas ele não só tem uma linha, ele vai ter outro registro. Então ele vai ser do tipo NX. Eu vou explicar já, aí vocês vão entender melhor. Mas esse meu primeiro não. Eu só vou pegar o array 1, que ele pegou já, posição 1. E aí ele vai ter o número. A mesma coisa para os outros. Se eu pegar o array 1, posição 2, ele na verdade vai estar pegando essa posição 2 aqui, ó, que é o meu tipo. Essa é a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 posições. Eu estou seguindo a mesma ordem que eu copiei e colei. Então é só eu sair descendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 que vai dar certo. Essa ordem é importante, tá? Não adianta fazer aleatório lá, inserir aleatório, tipo, se eu tivesse feito tipo CLI lá embaixo primeiro, coloquei aqui tipo CLI, depois eu coloquei cliente, depois loja, depois número. Então a ordem que eu preenchi o meu array aqui, eu tenho que seguir lá em cima para poder desfazer ele. Tem que ser essa mesma ordem aqui, ó. 1, 2, 3, como se fosse uma pilha em si. 4, 5. Se botar uma ordem diferente do que foi preenchido, eu vou estar colocando a informação errada no campo errado, tá? Pronto, feito isso, eu terminei o meu cabeçalho. Agora eu vou ter que preencher esse de baixo. Para eu preencher esse de baixo, eu vou dar um for nele. For. Vou usar uma variável qualquer aqui até o tamanho de quem? Do meu APV 2. Mas não é porque o APV2, porque eu só quero os itens. O APV2 é o meu A item. Pô, bicho, está confuso pra caralho, não sei o que. Tá, beleza, vamos fazer diferente então. Eu vou criar dois arrays aqui. A cabe alce, tá? E o item alce, IT é alce. Pronto. Quero ver ninguém chorando mais. Depois que eu trouxe essa informação, eu vou separar ela. Então o cabe alce vai pegar o APV 1 e o item alce. Rapidinho, meu. Voltamos aqui. Desculpa aí, pessoal, tive que atender um chamado ali das minhas mulheres, né? Minha esposa e minha filhinha. Bom, onde era que eu estava? Pronto, eu separei aqui, tá? Então o 1 vai me trazer o cabeçalho, o 2 me trará os itens. E aí a gente acaba com a confusão. Aqui é um na verdade, agora eu tenho ele é unidimensional, então eu só preciso dar 1, 2, 3, que aí ele já tá me preenchendo, né? Certo? Antes é porque o outro é multi. O PV é um multi, ele tem dois arrays, eu tava referenciando assim. Mas agora não, como eu separei, o cabeçalho pegou o primeiro array, meu primeiro array ele é unidimensional, então ele só tem uma posição dentro dele. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou preencher aqui essa turminha do bem, né? Com essas informações, tá? E agora eu vou dar um for no segundo array, que é o alce item, né? Vou pegar esse for aqui, né? Vocês peguem um curso de lógica aí para falar sobre essas estruturas, né? Lá fala tudo bonitinho. Então a partir de agora eu vou povoar essas minhas informações. Como eu peguei o sequencial lá também, então esse cara é o 1, tá? E quem que é aqui? Aqui é o meu
contador, né? Pode ser qualquer coisa, NN, XX, eu boto assim um compostozão para não pegar nada público aí do sistema, tá? Então ele vai preencher de acordo com esse o que trouxe lá da minha query, né? Lá na função de baixo, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 informações? Tem que ter. Então eu tenho aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima informação. E na ordem que eu preenchi aqui, eu tenho que sapecar lá voltando. Dá uma indentada nesse código para ele ficar bonitinho, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. O meu método é o seguinte: ele se chama getPadEvent. Eu vou receber um array de dados chamado dadosEnt. Esse dadosEnt ele só tem duas informações, filial e número. Como é que eu sei? Eu declarei ele aqui no meu web service que ele era do tipo pedido entrada, e o tipo e a estrutura pedido entrada, né? Esse objeto aqui ele tem dois atributos, filial e número. Pronto, então essa é a minha entrada, é do tipo string, todos dois. Então, feito isso, eu vou chamar uma função interna. Poderia fazer tudo aqui, mas eu não gosto. Eu gosto de fazer a parte do web service eu faço assim, e a parte de desenvolvimento mesmo eu chamo sempre uma função. Até porque para testar depois eu pego essa função e testo aleatoriamente, né? Não preciso estar com o web service funcionando. E aí eu vou passar por os meus parâmetros dessa função aqui. É o dadosEnt filial e o número que eu já passei no meu web service, tá? E essa função vai me retornar, conforme a gente já viu, um array multidimensional, e esse array possui dois arrays dentro dele, que é o primeiro é o cabeçalho, e o segundo array vem com os itens do pedido, né? O primeiro que ele traz é o cabeçalho do pedido de venda, e o segundo são os itens do pedido de venda. E aí eu separei ele aqui para não ter confusão de quem é quem. E aí, enquanto aí eu não preciso mais disso, tá? É sempre bom revisar por isso. Como eu agora tenho o meu cabeçalho e meu item separado, então cada um com seu cada um. Ah, tá, isso aqui eu só faria se esse cara for maior que zero. Então deixa, teria agora. Esse cara for maior que zero, eu vou fazer o que? Eu vou pegar o meu, que vinha na primeira informação desse meu array, cabe algo, se colocar na minha número e por aí vai. Depois eu vou dar um for no segundo array, de 1 até o máximo, até o tamanho dele, né? Então se ele tem duas linhas, ele vai rodar isso aqui duas vezes. Se ele tiver 50 linhas, ele vai rodar 50 vezes. Ou seja, se ele tiver dois itens, ele roda duas vezes. 50 itens, ele rodaria 50 vezes. E aí, enquanto ele vai rodando, ele vai jogando as informações de dentro desse arrayzinho. O 1, que é o meu primeiro item, vai jogar no item. O 1, 2 no produto, 1, 3. Depois que ele fizer a volta aqui, que ele incrementar esse contador, ele vira 2. E aí ele vai fazer o meu 2, 1, que é o item, 2, 2 e por aí vai. Basicamente o que a gente tem é isso aqui, ó. Eu vou fazer um select quando C5 ali eu tô dando um seek, né? Então o ideal é que eu mostre a vocês aqui a C6 end C6 filial igual a 01 end C6 num igual a isso aqui. Pronto, basicamente o que eu estou fazendo é aquilo ali. Quando eu fizer essa query, ele vai me retornar quantas linhas? Duas. Então, meu segundo array de itens só tem duas linhas. E aí na posição 1 ele vai trazer o número, na outra filial, depende de como eu armei lá o meu receber dele, né? Eu armei item, produto, né? Eu não preciso mais do número porque eu já tenho no cabeçalho, nem precisei da filial porque eu já estou passando ela. É lógico que eu estou pegando da filial de retorno, mas aí é a critério de cada um. E aqui, caso esse array venha vazio, né? Mesmo estando opcional, eu quero retornar tudo vazio. Se não tem nada, ele vai preencher aqui com vazio e vai dar uma preenchida também nas coisas aqui com vazio. E pronto, acabou a minha função de web service. Vamos compilar isso aqui e testar. Se não tiver nenhum erro, a gente encerra a aula. Se tiver algum erro, a gente vai tentar corrigir, né, o mais rápido possível, para não ficar uma aula muito extensa. Mas eu acredito que... Deixa eu
confirmar se esse negócio está gravando mesmo. Eu acredito que não vamos ter trabalho com isso não. Só derrubar aqui, o serviço nem estava ativo, então vamos compilar este cara. Ele deu um erro na linha 137. O que é que eu tenho na 137? Ele está brigando por causa desse cara daqui. O que é que está errado aqui? A sintaxe está errada. Funcionou aqui e não funciona no meu. Eu confesso que eu não gosto desse método do Prepare Environment. Eu odeio de coração. Eu prefiro o outro. Mas de fato... Bem, pessoal, eu achei uma fonte aqui que tinha. Eu não gosto dessa forma que se faz essa preparação. Então achei uma fonte aqui que tinha, vou usar ele. Gosto dessa aqui. Depois vocês pesquisem na internet sobre isso aqui. O 3, salvo engano, é porque ele não consome licença. Eu não tenho certeza se é bem isso não. Tem alguma coisa aí, esse 3 aí. Eu sempre usei porque eu acho que é isso. Não tenho certeza. Mas aqui a minha empresa é a 99 e a minha filial eu estou passando aqui. Ele vai dar ele vai logar na minha empresa em si. E aqui é o seguinte, eu vou passar a chave toda, tá? É isso aqui que eu quero. Vou passar a chave toda. Aqui é filial. Aqui é C6, tá o C5 aqui mesmo. Pronto. Tá? E aí eu dou um tempo de 5 segundos para ele poder organizar a casa aí. Poder logar. Engraçado é que a turma tá entrando, mas não tá fechando, velho. É isso que eu não tô gostando. Um exemplo massa mesmo, eu teria que exemplo massa mesmo, eu teria que fechar. Amplia nele depois. Pegar aqui esse cara. Então, lá no finalzinho, quando eu terminar tudo, que o mundo for, eu já não estiver mais precisando dele, eu vou fechar, tá? Loguei, fiz e agora fechei. Pronto, seria isso. Vamos compilar. Agora ele fechou bonitinho, tá? E agora a gente vai para o Web Service. Estou passando o número do pedido. Deixa eu dar uma atualizada nesse cara aqui, porque agora ele mudou, né? Ver se ele atualiza aqui também. Não, então tudo bem. Dá um new request aqui, com o new request ele vem atualizado, tá? E esse de cima aqui eu vou deletar, ele tá igual. Pronto, veja que ele agora pede a filial e o número do pedido. A minha filial é a 01
E o número do pedido é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o 15. Eu vou dar um play aqui, ele vai ter que me retornar, se não der nenhum erro, logicamente. Vai me retornar o array bonitinho aqui, tá? E pela demora. Acho engraçado que ele está tendo que fazer 2 vezes para poder fazer a consulta. Isso aí não é legal, não. Mas enfim, isso é problema do SOAP aí. Ele deu um erro, né? Ele disse o que? A função interna não pode encontrar db select. Faltou um C ali em algum select área aqui, tá? Select área. Está certo. Pronto, perfeito. Vamos derrubar o serviço. Vamos salvar aí, compilar. Compilando. Perfeito. Dá o play aqui. Vou tentar fazer o seguinte, vou dar um stop, vou dar um play de novo para ver se consigo burlar isso aí. Isso aí tá muito demorado. Não, tá de frescurinha, vamos de novo então. Continua dando erro, disse que o array estourou. Esse tipo de erro aqui é interessante você observar. Ele disse que o array estourou, beleza. Como nós temos poucos arrays, tá? Aqui é assim, ADD, ADD, ADD. E aqui fiz aqui bonitinho. Preencher ela aqui, linha a linha. Então tem 1, 2 linhas aqui. Só por desencargo de consciência. Vou dar um Conout. Ele imprimir lá no meu serviço. O tamanho desse array aqui, cabeçalho, tá? Daí que ele vai pegar e vai dar o Conout. Depois ele vai dar outro Conout de itens. E aí eu faço a mesma coisa. Item. Apenas para eu saber se ele tá bonitinho aqui. Porque no retorno lá eu tô passando esse array aqui. Aí tá dando um estouro de array of bounds. Dizer que o array tá estourando, cara, não é aqui, porque aqui não importa. Eu tenho quase certeza que não é aqui, mas pode ser aqui também. De repente ele não tem o 2, não sei. Não faz sentido ele não ter trazido nada e aí ele pipocar aqui. Mas vamos testar isso, tá? Vou entrar aqui no monitor, derrubar o serviço. Na verdade eu não vou perder tempo com isso não. Já que eu vou usar como console mesmo. Vou levantar ele como console, porque aí a gente vê o estouro quando ele der aqui agora.
Tá aí como console. Logo aqui bonitinho. Vou pegar esse cara. Frescura essa agora. Pronto, beleza? Compilou. Tudo bonitinho. E agora vou fazer melhor. Apagar esse log, criar um do zero, que aí a gente acompanha só ele. Dá o play aqui. Levantando esse serviço aí do Web Service. Vou dar de novo agora para ver qual é a resenha aí. E aí ele disse, ó, que o meu filial tá aqui, ó, de boa, mas ele estourou o outro. Na linha 57 ele estourou. Como se ele não tivesse preenchido a rede de itens. Porque eu botei filial duas vezes aqui. Então, como ele veio vazio, ele não preencheu o meu array de itens, tá? E por conta disso, ele, como eu não fiz tratamento do segundo array, né, o primeiro estava preenchido, então esse cara não tá vazio lá em cima, tá? Ele vai perguntar aqui, ó, ele vai pegar o primeiro, mas o segundo não tem nada, então não existe a posição 2, porque no meu select eu botei select filial igual a filial e número igual a filial, aí não vai dar certo nunca. Vou pegar o número aqui e vou jogar ele aqui, tá? Aí vamos derrubar aqui o monitor novamente. Vamos compilar esse cara novamente. Compilou. E agora compilou. E agora vamos chamar no serviço do Web Service.
sempre fresca, tem que clicar 2 vezes. Vamos fazer o rosto aí, né? Novamente ele estourou um erro. Continuo na linha 57 e eu compilei. E agora eu estou chamando filial e número. Mas lá em cima, filial e número. E na chamada, filial e número. Se voar, se eu pudesse voar, usa desse aqui eu não curto também. Tá. Vou fazer uma parada aqui que eu tava com preguiça. Pô, é foda, né, velho? Esta merda. Pronto. Vou fazer o seguinte. Então, pessoal, assim, um pouquinho chato porque eu tô tendo um probleminha. Tô sem meus fontes aqui, então tô meio que levando pancada pra achar fonte que me ajude aí, né? O DVPL é cheio de errinho básico, a linguagem não ajuda muito. Se fosse um Java da vida, ele já ia gritando: ó, essa sintaxe tá errada, não faz assim não.
Mas a DVPL não tem essa não, filho. É meio que no olho mesmo. Você vai fazendo, vai dando erro e você vai corrigindo. Mas basicamente é isso, pessoal. Só para essa função profissional, o website já ficou feito desde a aula passada, né? Essa aula aqui foi para de fato mostrar ele aparecendo aqui do outro lado. Mas por conta de alguma coisa nessa query minha aqui, que eu não sei o que é, aqui já select todo mundo, from, filial, número e delete. É igualzinho a essa daqui. Delete, filial e número. Porém tem informação, então por que ela não traz, né? Traz na C5, tem que trazer também na C6, tá? Ele continua dizendo que o meu array não está preenchido, quando de fato deveria vir preenchido, né? Então, se eu der uma olhada aqui mais pra cima, eu agora coloquei um Conaut, ó, tá vendo aqui, ó, o cabeçalho tem 6 itens e o N2 tem 2. Então ele tá preenchido, velho. Esse cara daqui que eu botei, ele tem 2 itens, esse cara, filé. Então esse cara daqui, cabeçalho e item. Ah, tá. Já sei qual que é o problema, velho. A forma como eu montei ele aqui, tá? Vou fazer diferente. Vou botar assim, ó. Eu fiz aqui em cima, tá? E aí eu chamo de 1 e o outro eu chamo de 2. Então aqui foi um erro de golpe aqui, na hora de montar essa estrutura. Agora sim, ele tem um item e 2 itens. Aqui eu teria que chamar 1, 2 lá. Mas aí pela outra estrutura, tá? Agora sim. Eu montei de um jeito e chamei de outro lá. Agora sim, eu vou ter o 1 e o 2. Sem medo de errar, né? Fiquei esperando algum de vocês aí me dar essa dica, né? Dar esse grito aí, ó, é ali e tal. Mas ninguém falou nada, então... Tô pensando em fazer umas aulinhas online aí também, tá? Marcar aí algum sábado desse aí de manhã, a gente faz um grupo, compartilha no Skype e aí faz um aulão aí, tirando dúvidas, essas coisas ao vivo, ver se funciona. Comprei uma câmerazinha, ver se ela fica legal no ao vivo. Se não, a gente faz só via Skype mesmo, compartilhando a tela para todo mundo ver e todo mundo falando. Aí ele deu um erro de tipo, né? Agora a gente avançou. Vamos olhar no servidor qual foi o erro que deu. Ele deu na linha 59. Ele deu um erro de tipo aqui na linha 59. Na linha 59, cara, eu tenho que perguntar se o meu array, se o tamanho desse array é maior que 0, tá? E aí ele vai de fato agora passar para fazer essa parte de baixo. Perfeito? Então vamos mais uma vez. O mouse aqui acabou de acabar a pilha, velho, para não perder tempo. Eu vou na munheca mesmo aqui no touch. Abrir o monitor. Eu acho que agora a gente finalizou com esse line aqui. Certo. Copo de vista, é assim mesmo, tá? Porém agora eu garanto que já passou pelo pior, né? Agora é só questão de minutos mesmo e a gente tem esse retorno bonitinho. Provavelmente que agora será a última. Esse aqui é o serviço. Provável que agora seja a nossa última compilada e a gente finalize aqui de vez essa aulinha, tá? Só rodar, trazer esse retorno sem erro e aí
Tá feito prometido, né? Que há muito que me pediam nos e-mails aí um esqueminha de web service. Mas o tempo estava muito corrido, eu não estava com tempo para fazer essas aulinhas aí. E agora finalmente a gente também adiciona esse conteúdo aí nesse canal da gente, né? Para ajudar vocês aí no que for preciso. Tá certo que isso é simples, mas a gente falou de tudo que se pode fazer no web service, né? Basicamente você represar disso. Fora isso é inserir ou atualizar algum campo, né? Mas aí é questão de necessidade mesmo de cada um. Deu um problema desse, não lembro como foi que eu resolvi isso aí. Vendo o serviço que ele estourou aqui, ó. Entendi qual foi a dele, tá? Deixa eu abrir a console que agora nem mesmo aqui eu tô conseguindo ler esse negócio. Console.log aqui. Finzinho dele aqui, tá? Ele chamou esse cara, veio pra cá, tal, deu esse get pad vem. Não entendi qual foi a desse cara daqui. Quis abrir a X6, não entendi muito bem não. Lá atrás. Vamos lá no Habib's agora? Tem que falar pra ele lá. Amanhã adora esfirra. O povo show que eu comecei a comer. Olha aí, como foi o xixi. Deixa eu ver aqui. Não? Agora? Daqui a pouco. Eu garanto a vocês que é nessa estrutura aqui o problema. Alguma coisa aqui de estrutura que eu não estou fazendo certo, tá? O erro é claro, é no retorno. Get pad vem. Get pad nessa função aqui. Porém esse erro não me ajuda muito, né, para descobrir qual o problema. Esse é um problema sério em web service, é isso. A gente nem debuga para poder descobrir, tá? E é sempre assim. Bateu, tal, pode. Tá certo, então por que ele tá dando errado ali? Peguei um erro desse e não lembro como foi que eu resolvi, cara. Factory é o A-Factory. Quem que é o meu A-Factory? É a estrutura. A estrutura.
acredito que seja isso não, tá? Mas só por desencargo mesmo, consciência. Vi um erro desse cara uma vez. É no retorno ali, ó. Esse cara daqui. Quem é o Factories? O Factories é o que eu vou retornar no Send. O meu dados ret é o que eu vou retornar no Send. Perfeito. Aí é o seguinte. O Factory é o cara que está na minha lista. Na minha lista aqui no Data. Tem uma lista. E tem uma Factory dentro dela. Tem uma lista. E tem uma Factory dentro dela. E é a mesma coisa do meu. Eu tenho uma lista. Que é esse cara dali. E o cara dentro dele é o pedido de venda. Perfeito. Tá aqui, perfeito. Meu afeto. E para finalizar, eu tenho o quê? Eu tenho o S-Factory, que é o cara daqui, ó, do array. É um array tal, dentro do lista. Array off. Que é o APD. Esse S-Factory é o que tá ali. O meu pedido é o que está aqui. E dito isso, não deveria ter tido problema na hora de preencher esse cara. Mas ele está dando dor de cabeça. Deixa eu dar uma pensada aqui, pessoal. Já eu, para não perder muito tempo. Então, pessoal, eu vi que voltando aqui rapidinho, eu dei uma olhada e vi que o erro tá dando aqui, ó. Ele tá dando SX6, não conseguiu abrir via GetMV. Não, eu revisei aqui, não tô chamando parâmetro nenhum, tá? Eu não chamo parâmetro nenhum. A única coisa que eu recordo é que no meu Prepare Environment, nem isso, né? Eu dou um select aqui na minha tabela.
na C5 e eu não estou fechando ele em lugar nenhum, tá? Teoricamente isso não deveria ser um problema, mas só por desencargo de consciência mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou fechar esses caras, tá? Eu vou fechar aqui no meu R, eu vou dar um close aqui, na verdade vou fazer assim, né? DB close área na minha tabela temporária e na minha SC5, que aí eu fecho as duas áreas que eu abri, né? Não precisei da C6 hora nenhuma. A C6 virou esse esqueminha aqui, tal, pá, pay, tá? E aí eu saio da minha empresa. Pode ser que esse também seja o problema, esse clear aqui, não tenho certeza se isso me traria um problema, já que eu não estou fazendo referência nenhuma ao Proteus aqui, tá? A partir daqui que ele volta para cá, para o meu web service, não necessariamente eu precisaria do Proteus ainda, tá? Mas o que eu posso fazer em vez de abrir esse clean aqui, só por questão de me ajudar mesmo, seria abrir esse cara aqui antes de eu chamar lá a minha função lá embaixo, tá? Então abro ele aqui e ao sair de toda a confusão, depois de ter feito todo mastigadinho, eu fecharia ele aqui. Talvez isso tivesse alguma mudança. Porém eu pesquisei na internet e vi que alguém saiu comentando sobre esse erro, então vamos dar uma lida. Agradeço a quem perdeu a explicação, né? Uma função, blá blá blá. O cara abriu uma função aqui, deu um alert, return, mesmo assim o erro ocorre. Tá com um problema. A turma mandou links, aí não vai me ajudar muito, porque o cara fica nesses links. Então, eles estão dizendo que é porque a minha X6 não está aberta, mas eu estou preparando a empresa. Eu ainda acredito que tem algum problema com essa minha chamada aqui, tá? Não sei se isso aqui é suficiente. Não sei qual é a do Proteus. Enfim, é algo a se pensar, tá? Mas vamos tentar mais uma vez. Qualquer coisa essa aula está muito longa já, eu posso parar e a gente continua uma terceira aula só para ver que erro é esse daí, tá? Vale a pena, porque já que está dando erro, muitas pessoas podem estar com problema e a gente não vai simplesmente deixar a ideia de lado porque não conseguiu resolver um erro, né? Eu quero mostrar de fato a array sendo retornado, tá? Então eu posso procurar em outras fontes que eu tenha, vou abrir o outro computador ali, como é que se monta isso aqui direitinho, mas eu acredito que esteja certo, tá? Não sei exatamente qual o problema, mas vamos tentar com calma. E aí a gente faz uma terceira aula só tentando resolver esse erro, se ele não for agora. Vamos ver aqui. Talvez ele tenha resolvido aquele problema.
Mas agora ele reclamou da minha variável que não existe. E no servidor, onde é que ele diz isso? Ele disse que veio aqui e disse que na linha 56 a variável não existe. E de fato ela não existe. Aí fica de noitinha. Tá. Vamos. É a última tentativa. Se eu não conseguir, a gente encerra a aula por aqui. Que a gente já fez a fonte todo. E aí eu faço uma terceira videoaula só para corrigir esse erro, para a gente descobrir, né? E aí a gente vai ter tempo de sobra para vasculhar. Senão essa aula ficou muito longa também. E às vezes é uma besteira, né? Aquela coisa, a cabeça quente e o cara não consegue achar o erro e às vezes tá na cara. Só que o cara tá com a cabeça quente e não consegue achar o erro e é uma besteirinha de nada. Mas para a aula não ficar muito longa, a gente vai encerrando aqui. Na próxima a gente levanta a terceira aula. E eu já tinha previsto isso. Não esperava que fosse só uma aula de erro, mas eu achava que ia demorar bem mais. Mas realmente foi bem tranquilo assim, essas duas aulas. E aí na terceira a gente bate só em cima disso, só para fechar mesmo bonitinho. E de uma vez por todas a gente matar. Deixa eu ver só o que ele diz agora. Tá? Então vou ficar por aqui para a aula não ficar longa. E aí vai existir um terceiro vídeo aí, que nesse vídeo a gente vai tentar descobrir o porquê do meu retorno tá sendo inválido, né? Tem alguma besteirinha nesse fonte que eu não tô conseguindo enxergar agora, mas eu acho que é por aqui, ó. Ele não tá conseguindo preencher esse cara corretamente, esse dado do retorno. Alguma coisa na estrutura dele eu acredito que esteja errada, mas também pode ser alguma coisa com esse setenv aqui. Talvez eu precise de mais alguma informaçãozinha, ou teoricamente eu não precise fechá-lo. Não sei se pode ser porque eu estou tentando fechar ele aqui. Enfim, vale a pena aí para uma próxima aula a gente conversar sobre isso. Perder tempo com isso. Valeu, foi bom e adeus. Abração.